Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente e abençoada terça-feira para você. Eu quero dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar conosco diariamente aqui meditando na palavra de Deus. A você que acorda na madrugada, já inicia aí o teu primeiro momento aqui conosco no Devocional Diário com Jesus. Glória a Deus, e eu sou muito grata pela a sua participação, a sua interação aqui conosco, mas principalmente por estarmos juntos num só propósito, que é nos conectarmos com Deus através da sua maravilhosa palavra. E a você que está chegando agora ao nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e continue conosco aprendendo da sabedoria de Deus. Aqui nós recebemos instruções valiosas. E nesse mês especial da mulher, o Devocional Diário com Jesus está trazendo mulheres extraordinárias que nós encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, e que nos ensinam lições muito importantes e profundas. E hoje nós vamos meditar no livro de Ruth, no capítulo 1. E tudo começa com a história de uma mulher que perde o seu esposo e seus 2 filhos. Essa mulher, ela vivia na terra de Belém, em Israel. Ela fazia e ela faz parte do povo de Israel, casada com um dos homens da tribo de Judá. Ela teve 2 filhos, mas a palavra nos diz que teve fome na terra de Israel. E eles foram com a sua família para a terra vizinha chamada Moabe, para buscar provisão, para buscar alimento e sustentabilidade da sua família. E lá os seus filhos se casam com essas mulheres moabitas, onde tinha uma cultura diferente e adoravam deuses pagãos, totalmente diferente da cultura do povo de Israel. Mas a palavra também nos diz que essa mulher, Noemi, ela perde o seu marido, ela fica viúva e logo depois morrem os seus 2 filhos, e o que lhe resta são as suas 2 noras. E ela orienta suas noras a voltarem para a casa dos seus pais, para que elas assim também possam retomar a sua vida e casar novamente. Mas uma delas se recusa a voltar para a casa dos seus pais. Uma delas, chamada órfã, ela também gostando muito da sua sogra, mas ela entende, ela pensa no futuro, na sua vida, ela retorna para a casa do seu pai. Mas Ruth, ela decide acompanhar a sua sogra. Aonde quer que ela vá, ela tomou a decisão de acompanhá-la e não deixar ela sozinha, porque ela estava desamparada. E aqui no capítulo 1, versículo 16, começa uma história extraordinária e eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Aqui a palavra de Deus diz que Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aqui Ruth faz uma declaração muito forte e firma um compromisso de fidelidade com a sua sogra. Eu acho muito importante, interessante, é que ela abre mão da sua cultura, ela rompe barreiras regionais, barreiras espirituais, porque essa mulher cresceu num berço onde adoravam outros deuses. Mas eu tenho certeza que ela teve um testemunho muito lindo e grandioso para decidir abandonar a sua terra, a sua parentela e seguir a sua sogra. E ela ainda continua aqui no versículo seguinte. Ela disse: onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. E aqui esse compromisso fica mais sério, porque Ruth, ela faz uma aliança que traz implicações espirituais, caso ela não cumpra a sua palavra. Ela diz: que o Senhor me castigue se eu te deixar, e que seja a morte que me tire de perto de você.
mas nós conhecemos essa história dessa mulher. Ela cumpre com a sua palavra, ela é fiel à sua aliança com essa mulher. Mas o que nós aprendemos de mais importante aqui é exatamente esse relacionamento de amor entre duas pessoas. E principalmente entre uma nora e uma sogra, que nos traz um exemplo de fidelidade para os dias de hoje. Quantas mulheres não se dão bem com as suas sogras ou com suas noras? E nós entendemos aqui que pode sim existir uma amizade, uma história de fidelidade, de amor e compromisso entre essas duas pessoas que convivem, que fazem parte da parentela uma da outra. E aqui Ruth nos dá esse exemplo de uma mulher com um coração compassivo, uma mulher que tem empatia, mas principalmente que revela o seu amor e a fé no Deus de Israel. Um Deus que ela conheceu através do testemunho do comportamento da sua sogra. Eu tenho certeza que se Noemi não testemunhasse o Deus que ela serve, o Deus de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso, essa mulher não decidiria acompanhá-la até o final da sua vida. Então, a fé de Ruth, mesmo sem ter tido um encontro real e verdadeiro com Deus, ela acompanha uma mulher, porque o seu testemunho dá o exemplo de que o Deus que ela segue é um Deus poderoso. E ela é fiel a essa mulher. E assim elas seguem juntas para uma jornada. O que eu acho muito importante é que Ruth, com esse coração cheio de amor, gratidão e fidelidade pela sua nora, ela se vê como parte do propósito de Deus na sua vida, fazer parte dessa jornada junto com ela. E nós sabemos que quando elas seguem juntas, as duas vão passar por muitos momentos difíceis. Aqui nós encontramos uma mulher tomando uma decisão num tempo de incerteza e de dificuldade, porque duas mulheres desamparadas, elas não tinham como sobreviver, mas elas entendem que o Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele não nos desampara, Ele cuida dos seus. E assim, o mais lindo disso tudo é que essa linda história de lealdade e fidelidade, ela nos testifica uma fé inabalável. Glória a Deus. Então nós aprendemos que o exemplo, ele testifica, ele testemunha do Deus que nós servimos e da importância de nós construirmos laços e aliança saudável com todos que fazem parte da nossa vida. E aqui, para as sogras e noras, essa relação de amor que é possível quando uma fé no Deus Todo-Poderoso une vidas. Que Deus te abençoe.